aceitei o repto e queria dizer que não deixa de ser simbólico para todos nós que o primeiro debate, e talvez dos únicos que vai haver entre os quatro, seja realizado na Associação 25 de Abril e pela Associação 25 de Abril. Penso que isso é um bom exemplo do que deve ser a democracia portuguesa e em que a Associação 25 de Abril leva a palma sobre outros que se têm fechado também a organização destes debates, nomeadamente com estes quatro partidos, que são aqueles que, ou estas quatro forças, uma vez que nós chamamos a coligação de dois partidos, que estão representados no Parlamento Europeu e também no Parlamento Nacional. E, portanto, dito isto, e prestar esta homenagem à Associação 25 de Abril e aos militares de Abril nestes 40 anos, eu basicamente queria explicar qual é o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista sobre esta situação não pode abstrair duas coisas. Por um lado, uma crise europeia grave e, por outro lado, uma situação portuguesa que, em 2011, era uma situação de bancarrota. Portanto, quer se queira, quer não, nós podemos falar muitas vezes em sonhos e utopias, mas a situação portuguesa, em 2011, era uma situação de um país que não tinha dinheiro para pagar nem salários nem pensões durante cerca de um mês. Era isso. Era a situação que o país se encontrava. E, portanto, sendo assim, o país foi sujeito a uma intervenção externa, a intervenção da Troika, e, portanto, naturalmente, a um acordo com os credores que o obrigou a tomar medidas dificílimas durante estes 3 anos. Foram medidas muito difíceis, tiveram consequências graves sobre a generalidade dos portugueses. Portanto, praticamente não há nenhuma família, nem nenhuma empresa que não tenha sentido essa situação. Mas a verdade é que, no plano macroeconómico, o país conseguiu superar essa situação e está hoje, claramente, com outra reputação e crédito nos mercados e, portanto, está completamente, digamos assim, em situação de poder seguir o seu caminho, um caminho de normalidade, já sem intervenção externa e, portanto, naturalmente, em coordenação, como é evidente, mas isso acontece com todos os países da União Europeia, em coordenação, como é evidente, com as instâncias internacionais e, naturalmente, também com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e, enfim, naquilo que diz respeito ainda aos créditos ao FMI e com o FMI também. Mas, portanto, isso é o que acontece hoje em dia com todos os países da União Europeia, porque, como nós sabemos, a União Europeia também ela própria teve dificuldade em responder à crise. E teve dificuldade numa fase inicial. Especialmente em 2009, 2010, a sua resposta foi uma resposta essencialmente intergovernamental, não estava preparada para uma crise com esta dimensão, mas a verdade é que nós, 2011, 2012 para cá, na União Europeia, tomamos um conjunto de medidas que também elas próprias trouxeram para a União Europeia um momento diferente e que é um momento, sinceramente, muito mais encorajador hoje, em 2014, do que era há 3 ou 4 anos atrás. Porque nós fizemos, juntamente com o Two-Pack, Six-Pack, Semestre Europeu, portanto, um conjunto de reformas a nível da União Europeia que deram capacidade à Comissão Europeia para poder ajudar e coordenar as políticas macroeconómicas dos diferentes países e, portanto, evitar de futuro crises como aquela que assolaram grande parte dos países europeus e, em particular, com maior dramatismo, países como Portugal, como a Grécia, como a Irlanda, como a Espanha, como a Itália, como a Eslovénia, como o Chipre, por exemplo, enfim, e em menor medida outros. E, portanto, preparamos já justamente uma estratégia de resposta. Hoje, a União Europeia tem capacidade de resposta a esta crise. Tem também o Banco Central Europeu, através da União Bancária, seja pela supervisão bancária, seja pelo Fundo de Resolução, que foi agora recentemente aprovado. E, portanto, o que é que acontece neste momento? Neste momento exato em que nós falamos, depois de 3 anos extremamente duros para Portugal e depois de 2 ou 3 anos muito difíceis, especialmente por serem anos ambíguos e de hesitação na União Europeia, nós estamos num quadro totalmente diferente. E, portanto, aquela mensagem que eu trazia aqui hoje, e que é bem diversa daquela que traz a Marisa Matias, é uma mensagem de encorajamento e de esperança. E aquilo que eu entendo neste momento é que nós estamos, de facto, já num momento de viragem da crise. E isso vale em termos europeus e vale em termos portugueses. Em termos portugueses é evidente hoje já uma queda do desemprego que passou de um número de 17,7 para 15,2. É evidente que houve hoje que há um aumento das exportações. As exportações em 2009 eram 20% do PIB, hoje são 40% do PIB. É evidente hoje que há crescimento em Portugal. A taxa de crescimento, aliás, tem sido revista em alta sistematicamente por todas as instâncias. E é também evidente que as taxas de juros nos mercados internacionais baixaram muito. Ao mesmo tempo, na Europa,
e esta é, digamos, se dissessem assim, qual é a bandeira que nós, Coligação Aliança de Portugal, temos para estes próximos 5 anos, é justamente a bandeira do emprego e do crescimento na Europa. E por isso nós temos um pacote, essencialmente, de 5 medidas fundamentais para a Europa, que podem alavancar o seu crescimento para níveis muito fortes, realmente fortes, e que podem puxar também, obviamente, pelo crescimento português, uma vez que, apesar de nós termos feito um progresso imenso nas exportações para fora da Europa, ainda continua a ser a Europa o nosso principal mercado. E aqui quais seriam essas 5 reformas fundamentais? A reforma do mercado único digital, que pode trazer ganhos de cerca de 2% em termos de ganhos de eficiência do PIB europeu, portanto qualquer coisa como 265 milhões de euros, 1.000 milhões de euros. A reforma do mercado único clássico, com os bens e serviços, em que se nós fizermos essa reforma, conseguimos também ganhos de eficiência de 2%. O tratado com os Estados Unidos, comércio livre, que é um tratado muito importante, não apenas pelo crescimento que pode induzir na Europa, mas especialmente porque recoloca a posição geoestratégica de Portugal. Portugal passa a estar no centro do mercado, passa a ter uma centralidade atlântica, quando a Europa se tem deslocado para leste e os Estados Unidos para o Pacífico, e portanto nós temos vindo a ficar cada vez mais periféricos. A economia do mar, que também é um projeto que pode criar mais ou menos, estima-se nos próximos 5 anos 1.500.000, 1.600.000 empregos, e finalmente a integração dos mercados energéticos. Com este tipo de propostas, nós estamos convencidos que podemos alavancar o crescimento na União Europeia. E alavancar o crescimento e o emprego na União Europeia terá também um efeito positivo em Portugal. E, portanto, é com estas propostas, que são propostas realistas, credíveis, são propostas possíveis numa Europa difícil, porque negociar a 28 é muito difícil. Não são propostas mirabolantes, não são propostas fantasiosas, que dizem que amanhã se consegue uma coisa que toda a gente sabe que é impossível conseguir amanhã. Portanto, são propostas gradualistas. Tirar Portugal da bancarrota foi também um caminho gradual, difícil, foi feito com sacrifício e com esforço pelos portugueses, mas sem dúvida isso foi possível. E assim como isso foi possível, eu julgo que é possível hoje alavancar o crescimento e o emprego em Portugal, e é possível fazê-lo também na Europa. E se nós trabalharmos desta forma gradual, desta forma evolucionista, desta forma cuidada, eu estou convencido que nós conseguiremos, a prazo, essencialmente fazer aquilo que é curioso, que é também o sonho de Abril, que é manter aqui também o Estado Social. Porque o maior ataque que se pode fazer ao Estado Social é deixar um país na bancarrota. Porque um país que esteja na bancarrota e com as suas finanças públicas completamente em desordem, não pode fazer prestações sociais a ninguém. E esta é que é a grande mensagem. Porque se nós não trabalharmos para o emprego e para o crescimento, e se nós não trabalharmos para a saúde das finanças públicas, nós podemos ter belas utopias. Mas essas belas utopias terminarão, inevitavelmente, esmagadas pelo peso da bancarrota. E é isso que nós não queremos, e penso que foi isso que nós conseguimos evitar, e é esse novo caminho que nós estamos disponíveis para construir. Muito 2 minutos. Olha, não tem nada.